esta temática sobre reajuste à categoria nesta manhã na Câmara de Vereadores, o projeto do Executivo ao Legislativo. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Erlane. Boa tarde, ouvintes da Lagoa Grande FM. E boa tarde à população lagoagrandense. Bem, Erlane, hoje a gente... nós levantamos cedo, tomamos o nosso café e fomos à Câmara de Vereadores para assistir de perto a aprovação do projeto de lei 003/2022. Um projeto muito bem elaborado quando se diz respeito a garantir o reajuste salarial de 33,24. Porém, no mesmo projeto, o que se dá se tira, e está tirando do professor da categoria direitos adquiridos há mais de 8 anos. O nosso plano de cargos e carreira foi um plano muito suado em sua elaboração, que daqui a pouco a minha vice Marivânia vai estar explanando com mais clareza, porque ela fez parte desta construção. E aí a gente se deparar com uma aprovação onde você vê que o seu plano de cargos e carreiras está sendo destruído, está sendo rasgado naquele momento, porque conquistas que foram adquiridas por nós através deste plano, hoje foram retirados 10% na carreira de titulação. O que entende que o Executivo enviou um projeto de lei onde, no artigo 2, deixa bem claro essa alteração do artigo 45 do nosso plano de cargos e carreiras. E subentende que a valorização em especialização, em você se profissionalizar, em você se capacitar, em você se especializar, não está tendo. Uma vez que se tira aquilo que se foi conquistado numa valorização do servidor, você está desvalorizando o direito adquirido. Um direito adquirido, exatamente. E aí nós ficamos indignados. A nossa indignação, enquanto categoria, não é pelo reajuste garantido de 33,24, dado pelo governo federal, com base na lei 11.738/2008. É simplesmente por conta da alteração do artigo 45 do nosso PCCR. A nossa indignação é somente, poderia ter se mandado um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, onde se fosse discutir apenas percentual, o percentual que ele iria atribuir, garantir à categoria, mas não mexer no que se já é garantido, é lei, né? Então, e isso entristeceu muito a categoria. E alguns integrantes se retiraram, então, na sessão. Sim, se retiraram por indignação, por se chatearem, porque a gente esperava que, pelo menos, o projeto fosse retirado da pauta. Da pauta. Foi, então, pedido vista por algum parlamentar? Foi, sim, foi pedido vista, sim, pelo vereador Vavá, o professor Vavá pediu, e a vereadora Lindaci também. Porém, os demais não concederam. Houve uma discussão entre os edis da casa sobre o projeto? Não houve discussão. Que, na verdade, esse projeto deveria ter tido, sim, uma discussão do Executivo, SEDUC e Sintelari, que representa a categoria. Mas não aconteceu. Só para a gente fazer esse registro, no primeiro momento houve, então, a primeira proposta, que não foi a votação no Legislativo, que daria um reajuste de em torno de 10% à categoria, o que agora veio, de fato, 33,24%. A pergunta é,
O piso salarial do magistério, então, será garantido a todos os professores, como diz aqui a matéria institucional? Não, de forma alguma. Vale lembrar que os 33,24% serão atribuídos à fase inicial. E Lagoa Grande não tem nenhum professor efetivo que seja contemplado com os 33,24%. A nossa contemplação seria nessas classes, que é a mudança de graduação, de especialização. Porque, assim, exemplo, deixa eu citar aqui um exemplo. Olha, eu tenho magistério, mas aí veio-se uma lei onde se exigiu que eu tivesse que me aperfeiçoar, fazer uma faculdade de pedagogia. Então, eu fui e fiz a minha faculdade de pedagogia. Criou-se a ideologia que depois da pedagogia você pode se especializar numa pós-graduação. Então, faço minha pós-graduação. Aquilo que o professor investe em si, ele quer um retorno. É fato isso aí, ele quer um retorno. Então, o que mexeram foi justamente nessas classes, né, nesses intervalos. Porque a partir do momento que se incorpora os 33,24%, dá-se um efeito dominó na tabela, por conta do nosso PCCR, que é o Plano de Cargos e Carreira. E, a partir do momento que eles tiram, eles têm um impacto. Na verdade, não vai mais dar esse efeito dominó. Entendido. A gente, então, repassa para Marivânia Freire, vice-presidente do Sintelag, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Lagoa Grande. Ela vai, então, elencar alguns pontos, né, nessa sessão de hoje da Câmara de Vereadores sobre esse reajuste do piso do magistério no município de Lagoa Grande. Marivânia, nosso boa tarde. Boa tarde, Erlânio. Boa tarde aos ouvintes da Lagoa Grande FM. E uma boa tarde especial aos trabalhadores em educação, o qual nós representamos, né, o Sintelag, Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Lagoa Grande. Como bem, né, já adiantou aqui a companheira Josailde Paulina, a presidente do nosso Sintelag, a nossa indignação hoje como trabalhador em educação de Lagoa Grande não se refere ao reajuste de 33,24%. A lei é clara quando ela diz que nenhum trabalhador deve receber menos do que o piso salarial. E aí, o executivo, ele usou de má fé quando enviou ao Legislativo um projeto de lei em que ele dá e tira. Ele dá garante o piso salarial aos professores de início de carreira, sejam eles efetivos ou contratados, mas, ao mesmo tempo, ele tira um direito que nós conquistamos em 2014 com a aprovação do PCCR, o Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do município. Josailde falou e deixou bem claro que esse plano foi construído a muitas mãos. Foi um plano construído entre Secretaria de Educação, Executivo, Sintelag, na época com a presidente Cleonice Neres, nossa companheira, que também esteve presente hoje na sessão da Câmara, e foi um plano conquistado. E aí a gente fica triste quando uma conquista, que foram muitas lutas, eu posso falar com propriedade disso, porque eu fiz parte da comissão de construção desse plano de cargos e carreira. Na época, eu fazia parte da SEDUC, como analista, né, na gestão do governo Johnson. E esse plano foi aprovado e hoje a gente se entristece quando vai lá, junto com o aumento do piso, que diz que o artigo 45 vai ser modificado. E o que é que diz o artigo 45 do Plano de Cargos e Carreira? O artigo 45 do PCCR, ele diz que o professor, quando ele muda de nível, o que é o nível? A cada 5 anos, ele tem um aumento de 5%. Quando ele muda de titulação, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, ele tem, respectivamente, 18, 18, 19 e 19. Porque nós entendemos que um plano de cargos e carreira é isso. É valorização do profissional à medida que ele se qualifica, se especializa. E aí, o executivo altera esse artigo 45, diminuindo esses percentuais. Respectivamente, eles passam a ter 8%, 8,99%. Cada trabalhador perdeu 10% em cada classe.
E os nossos professores que acabaram agora de fazer o mestrado, de pegar o seu diploma de mestre, né? Então, a nossa tristeza é nesse sentido. A gente queria que o executivo tivesse conversado, discutido, porque a gente teria propostas para que não se mexesse numa coisa que foi conquistada. A gente poderia não ter colocado os 33% para todo mundo, mas para quem estava no início de carreira e pensado num percentual diferente para quem já ganha acima do piso. Não 10%, como foi a primeira proposta, mas não necessariamente os 33%, desde que não se mexesse nessa questão de um plano que foi conquistado. Eu não sei se é oportuno esse meu questionamento, mas vocês têm diagnosticamente nos precisar quantas pessoas especializadas, profissionais com doutorado e mestrado, são prejudicados? Doutorado na nossa rede ainda não temos, temos gente já cursando, mas não ainda com diploma. E mestrado, eu não sei precisar exatamente, mas eu acredito que umas 8 pessoas que já têm o mestrado e mais umas 10 que estão aguardando apenas a validação do diploma, porque o mestrado foi feito fora do Brasil. É um projeto técnico e que, como envolve categorias, o ouvinte, o cidadão, talvez não assimile ainda, mas o resultado da aprovação desse projeto hoje enviado pelo Executivo ao Legislativo, que foi aprovado e não foi aceito o pedido de vista por votação nominal de cada parlamentar ali presente, se tem, então, essa definição, se, como, trocando em miúdos, o benefício do reajuste é para os não concursados e contratados, e quem tem alguma especialização não é contemplado com o reajuste. Na verdade, Erlane, você fez a leitura correta, né? É exatamente isso. Porque o professor Lagoa Grande fez um concurso há mais ou menos uns 10 anos. Então, não tem nenhum professor efetivo que esteja iniciando sua carreira. Todos eles já estão na faixa de 5 a 10, 10 a 15 e nos outros níveis, né? Então, de certa forma, o reajuste de 33,24% ele beneficia contratados, não desmerecendo os contratados. Claro e evidente. Todo mundo, a lei é clara quando diz que ninguém pode receber menos do que o piso. Mas, quando vai para a progressão na carreira, nessas faixas que eu falei, de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, a gente tem um aumento quase imperceptível. Essa é a verdade. Entendido. E, a partir de amanhã, haverá, então, mobilização da categoria contra esse projeto e, juridicamente, há, então, alguma brecha para o próprio sindicato, a instituição, entrar contra o governo do município? A categoria, pega assim de surpresa, com essa aprovação, porque a gente esperava que pelo menos o pedido de vistas fosse aceito com esse projeto. Então, a gente, assim, a diretoria do Sintelab vai se reunir agora após o almoço, e aí é que a gente vai delegar o que vai ser feito, e vai ser divulgado nas nossas redes sociais, nos meios de comunicação. Ok, a gente então agradece Joséir Paulino, também a Marivânia Freire, presidente e vice do Sintelag, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Lagoa Grande, e claro, democraticamente, que espaço aberto ao governo do município, Secretaria de Educação, para qualquer esclarecimento, já que envolve ambas as partes. São 12h28.